Momentos em que a nossa alma não quer consolo. Momentos em que nós nos afligimos de tal modo que queremos viver onde estamos, na condição em que nos encontramos, e fazemos o menor esforço para sair de lá. Podemos aparentemente ter tudo o que um ser humano gostaria de ter, riquezas, posse em relação a status também, amigos, relacionamentos, mas no fundo estamos nos sentindo mal. Asaf, 1000 anos antes de Cristo aproximadamente, era alguém que foi responsável pela musicalidade do povo de Israel. E olha que a musicalidade no tempo de Davi e de Salomão foi a época em que ele serviu. Nessa condição que Asaf foi responsável pela música, era algo muito valioso. O próprio Davi era um musicista de primeira. E ser condecorado músico por este rei era algo maravilhoso. O reino naquela época ia de vento em popa. Mas, mesmo assim, Asaf se sentia mal. No Salmo 77 ele recorre a Deus, nos 2 primeiros versículos, dizendo que levaria a sua voz, elevava a sua voz ao Senhor, que o escutava. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergam-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Apesar de tudo, ele sentia-se com a sua alma aflita no dia da aflição. Eu elevo a minha voz. Muitos de nós passamos por isso. E o que fazer? O ensino que nós temos nesse salmo nos mostra então o homem bem-sucedido, numa região bem-sucedida, mas que sentia com a sua enfermidade, com a sua dor. Ele lembrava que Deus existia, no verso 3. Ele gemia ao lembrar da presença de Deus, no verso 3. Mas mesmo assim ele estava tão perturbado que não conseguia nem expressar o porquê. Que não podia nem entender o que estava acontecendo com ele. Se ele passasse um psicólogo, ele não conseguiria verbalizar. E a pergunta que ele faz, no verso 7. Será que o Senhor o rejeitaria para sempre? Será que Deus nunca mais o ouviria? Será que Deus nunca mais atentaria para o pedido, para a súplica, para aquele coração aflito? Mesmo que ele pensasse nos dias gloriosos do povo de Israel, mesmo que você e eu, muitas vezes, tentemos esquecer dos problemas, essas aflições muitas vezes batem de tal forma que não temos força para resistir. A pergunta que ele faz a Deus não era apenas da rejeição, mas será que Deus ele tinha se esquecido de ser gracioso? Verso 8. Será que Deus venceu, ou a promessa de Deus venceu ainda no verso 8? Será que Deus esqueceu de ser benigno? O que é ser benigno? Verso 9. Ou será que a ira de Deus, ainda no verso 9, falaria mais alto do que a sua benignidade? Irmãos, sentimos dores, medos e aflições, independentemente do contexto em que nós estamos, independentemente do que temos, independentemente do que lembramos. Mesmo lembrando de Deus, muitas vezes as nossas dores parecem ser muito mais impactantes ou serem impactantes na nossa vida. O que fazer? Aí parece que dá uma guinada nesse salmo. O verso de número 10. Então disse eu, isto é a minha aflição, ou esta é a minha enfermidade. Também pode ser assim traduzida essa palavra do original hebraico. Mudou-se a destra do Altíssimo, ou lembro-me agora do Altíssimo. De repente aquele homem então ele começa a pensar que o foco é que estava errado. O
Os problemas, as dores, as aflições são inerentes do ser humano, mesmo que ele esteja envolto de coisas aparentemente boas. Mas às vezes alguma coisa não está funcionando bem, a aflição está tomando conta. Mas o que fazer então? Virar o disco, virar a chave. O foco agora não vai ser na minha dor, o foco agora não vai ser no meu questionamento sobre mim mesmo, sobre a ação de Deus, mas o meu foco é em Deus. Porque por mais que Asaf lembrasse que ele, Deus, existia, o foco ainda era na sua dor, na humanidade, na pessoa de Asaf. Agora há uma mudança. Não quero mais pensar em mim. Eu quero pensar e lembrar em Deus. Eu quero agora me aproximar de Deus. O foco agora vai ser Deus. Não na minha dor, mas na majestade de Deus. E aí, o verso 11. Recordo-me dos feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Por que não me aprofundar em pensar em Deus? Não no que Ele pode fazer por mim, mas no que Ele já fez. Deus sempre agiu de maneira poderosa na antiguidade. Deus sempre agiu de maneira poderosa na Constituição de Israel, a qual eu vivo, a qual o reino está em paz. Apesar de guerras, o reino está vitorioso. Considero também nas suas obras todas, e agora eu penso nos seus prodígios. Não é que Deus se esqueceu, não é que Deus não pensa mais em mim. Eu não penso mais em mim. Eu penso em Deus. No que Ele foi, no que Ele é, no que Deus representa. Então agora eu começo a cogitar no caminho do Senhor. O teu caminho, Deus, é santo. Seu caminho é grandioso. Quem pode ser grandioso como o Senhor? O verso 13. Então aquilo me começa a lembrar da santidade de Deus e da sua pequenez, de quão pequeno Ele era. Porque olhar para mim mesmo eu não mereço nada. Eu sou pecador. Eu sou alguém que perto da santidade de Deus merecia nem mesmo existir. Mas Deus, apesar da sua santidade, apesar da sua grandeza, Ele opera a maravilha entre os povos. Ele não faz apenas coisas para si mesmo, mas olha o que Ele fez. Os povos. Ele deixa notório o seu poder. Desde Jacó, desde José na constituição desse povo Israel, desde os milagres feitos por Jacó, em Jacó, a transformação do próprio homem Jacó, o enganador, em alguém que foi escolhido para ser nação, o pai da nação dele, o pai da nação de Deus. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. O povo cresceu em Jacó, o povo cresceu em José, mesmo estando escravizados, foram perseguidos e depois saíram pela graça de Deus do Egito e Deus abriu o mar para eles passarem. É essa a lembrança de Asaf. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo que foi o teu caminho, pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste, como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Deus, Ele age de maneira tão extraordinária. Ele faz coisas que só Ele tem condição. Os relâmpagos que iluminam, o mar que se abre, o sol, a chuva, o guiar o povo no deserto. Ação poderosa de Deus. Mas ainda para mostrar o quanto que Deus é, Ele levanta homens, Moisés e Arão, para conduzir esse rebanho, o seu rebanho. Ou seja, Asaf lembra que Deus não rejeita, que Deus sempre dá um jeito de nos alcançar com a sua graça, que Deus Ele usa do seu jeito divino, santo, poderoso, para estender a mão e nos mostrar o caminho como fez ao povo de Israel. Desde a sua constituição com Jacó, com José, até a saída do Egito com Moisés e com Arão, até Asaf, até você e eu, nesse ano de 2020. Que mudemos o nosso foco, que olhemos para Deus, confiemos no Senhor, porque Ele guia com a sua mão poderosa, fazendo notório
os seus atos, para todos os povos virem que Ele é o Senhor. Somos pequenos, mas Deus é o nosso Senhor. Lembramos disso. Que Deus nos abençoe.